Estamos vivendo um domingo especial na nossa igreja, o primeiro domingo do ano de 2015, com 7 cultos. Nós começamos já às 7 horas da manhã com o primeiro culto, às 9 realizamos o segundo e estamos realizando o terceiro de uma série de 7 cultos que vão acontecer neste domingo. Nós teremos ainda às 14, 16, 18 e 20 horas outros cultos que vão complementar essa nossa jornada nesse domingo, em que nós vamos estar ao longo deste dia prestando culto a Deus, nos despertando para a leitura da palavra de Deus. Nós já começamos lendo os livros ali do Pentateuco, depois lemos já os livros históricos e vamos dar continuidade agora com os livros de Salmos, os livros sapienciais, neste culto, no terceiro culto, e ao longo do domingo vamos complementar a leitura de toda a Bíblia. E isso tudo para estimular você a se enganjar na 11ª jornada de leitura da Bíblia que a nossa igreja promove, com o intuito de levar todo crente a se aproximar mais do seu Deus. E nós não temos como nos aproximar de Deus se negligenciarmos a leitura da Bíblia. Por isso a ênfase deste domingo é de procurar despertar em você o desejo e o hábito de a cada dia reservar alguns minutos para a meditação na palavra de Deus, porque somente ela nos leva a ter intimidade com Deus. Você é um grande conhecedor de Machado de Assis? Se você o é porque você leu as suas obras. Você gosta de Lima Barreto? Se você gosta, é porque você leu muito Lima Barreto. Você gosta de Deus? Se você diz que gosta de Deus e serve a Ele, não tem como fazê-lo sem ler a Bíblia. Então, essa é a ênfase que nós estamos dando neste domingo, e eu espero que você seja alcançado pelo desejo, pela sede, de falar como o salmista: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de conhecer Deus cada vez mais. Que esse seja o nosso desejo ao longo deste ano de 2015. A ideia é que ao longo aí dos cultos, a gente tenha contato, a gente ouça a leitura da Bíblia. Nós vamos ler textos bíblicos de todos essas divisões da Bíblia, que vão nos mostrar um pouco de como a Bíblia foi escrita com esse intuito, de mostrar o relacionamento de Deus com o seu povo.
Vamos nos colocar em pé e vamos cantar esta música que inicia o nosso programa de culto, ajuntamento. Nós estamos aqui nesse clima agradável, que nos proporciona esse ajuntamento, porque o calor é só externo, meus irmãos. A gente é o povo do acolhimento, é o povo do ajuntamento. Então nós vamos cantar e viver aí esse momento de adoração a Deus. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. De paz correr no meio destes que com fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Como o pastor Alcenir, que dirigiu
até agora este culto e vai fazê-lo daqui a pouco também, nosso propósito com esses 7 cultos, o primeiro foi às 7, o segundo às 9, o quarto será às 14, assim os demais 16, 18 e 20 horas, é de dar a você um desejo de ler a Bíblia toda. É claro que ela nos fala quando lemos partes, mas quando lemos a Bíblia toda, temos o quadro completo. E assim podemos lançar mão dela nos momentos em que, na vida, entendemos que precisamos de uma palavra de Deus que nos conduza nas horas difíceis e também nas horas boas. A Bíblia está organizada, portanto, em divisões ou grandes seções. A primeira é a do Pentateuco, 5 rolos. Sobre ela, nosso irmão Almir fez uma introdução. A segunda seção ou divisão são chamados livros históricos, que vão de Josué até o livro de Esther, que narram a história do povo de Israel, desde sua entrada na terra prometida, Canaã, até a sua deportação, depois retorno. O terceiro conjunto de livros são chamados livros poéticos ou sapienciais. Sapiencial quer dizer de sabedoria. Entre os livros poéticos está qual adjetivo usar? Esplendoroso, o poderoso, majestoso livro dos Salmos. 190 salmos aproximadamente. Porque os 119 são vários salmos. Se fôssemos separá-los, a numeração seria em torno de 190. Sobre os salmos, que são sem dúvida alguma o livro mais apreciado da Bíblia, por serem livros muito humanos, falando das realidades humanas. A nossa irmã Ana Cristina Natividade, que não pôde estar presente, escreveu a seguinte introdução que vou ler agora então para os irmãos. O nome Salmos vem do grego salmoi, derivado da palavra psalo, que significa dedilhar, referindo-se a um instrumento de cordas. Trata-se da mais linda coleção de orações, poemas e hinos que a humanidade conhece. É o mais longo livro da Bíblia, com 150 capítulos que expressam praticamente todas as emoções humanas. Em hebraico recebe o nome de Tehillim, que significa cânticos de louvor. Os salmos nasceram para ser cantados. E é fácil compreender isso quando olhamos para as indicações que aparecem em vários deles. Por exemplo, no Salmo 22 nós lemos: ao mestre do canto, segundo a melodia Coça da Manhã, Salmo de Davi. Os salmos, apesar de muito antigos, falam aos nossos corações, porque falam de nossas vidas, alegrias, esperanças, temores, sofrimentos, conflitos, de tal modo que parecem que foram escritos hoje e para a nossa caminhada agora. Nasceram no ambiente judaico, frutos da espiritualidade dos hebreus. Sua língua original foi o hebraico, mas nada disso esgota a experiência dos indivíduos que vivenciaram estas realidades, pelo que então não se referem apenas a um povo ou a uma época, mas a todos os povos e a todas as épocas. Esses salmos exprimem situações de
todos os povos e indivíduos, já que as estruturas e realidades humanas se repetem no tempo e nos lugares. Os salmos são poesia, alguns são verdadeiros tesouros da arte poética, mas nós não devemos nos deter somente em sua forma, pois seria como ter nas mãos um lindo baú e não abrirmos para conhecer o seu conteúdo. Os salmos expressam profundas verdades permeadas pelo mistério de Deus, o Criador, o fiel, o justo, o santo, o bom pastor que se compromete com o homem para com ele construir a história. Em toda a Bíblia, temos vários livros onde Deus fala com o seu povo. Nos Salmos, é o povo que fala com Deus, através dos poetas. Os poemas são as orações dos que sofrem e dos que têm em Deus um aliado. Como esse Deus não aprova a situação dos desfavorecidos, o povo tem a ousadia de reivindicar seus direitos, de denunciar a injustiça, de resistir aos poderosos e até mesmo de questionar o próprio Deus. A provisão de Deus de um Salvador para o seu povo é um tema recorrente nos Salmos. Por exemplo, o Salmo 2, o Salmo 16. E Jesus com certeza conhecia esses salmos, porque todo menino judeu aprendia cedo a história do seu povo e aprendia a memorizar essas orações. Nos evangelhos há várias passagens em que Jesus recorda os salmos. Para nós hoje é bom saber que os primeiros cristãos valorizavam enormemente este livro, transformando-o no seu livro predileto de orações. Quando surgiram, é perda de tempo querer saber a data exata em que nasceram. Nasceram ao longo de 600 anos antes de serem escritos. Eles eram vividos e sentidos. Quem criava os salmos não estava preocupado em escrevê-los, simplesmente manifestava diante de Deus suas situações de alegria, sofrimento, confiança e louvor. Essas orações espontâneas, nascidas de situações concretas da vida, provocavam e provocam forte impacto e por isso permaneceram vivos e vivas na memória das pessoas. Por isso foram conservados de geração em geração. E para que essa riqueza não se perdesse, eles foram registrados e ordenados tempos depois. Nesse sentido, podemos dizer que quem escreveu os Salmos foi o povo de Deus, que sempre sentiu a Deus como seu aliado nas suas preocupações existenciais, suas lutas, sofrimentos, certezas e alegrias. Os que creem nesse Deus sabem que o povo de ontem cultivava a mesma esperança que os homens e mulheres de hoje, e que Deus é o Deus de sempre. Os que creem e confiam se apresentam a Deus como são, humanos, frágeis, sem méritos, mas com esperança e certeza de que Deus está no controle. Por isso, celebram a Deus louvor, honra, glória e gratidão. Os salmos não são iguais. Isso significa que cada um possui uma situação que o provocou, e essa situação pode não ser aquela que vivemos no presente. Daí a importância de conhecermos um pouco do contexto histórico e o contexto da formação da escrita desse conjunto de livros, a fim de descobrirmos o seu verdadeiro sentido e traçar um paralelo com a nossa realidade. Por último, os salmos nos ensinam que não há nada mais profundo, nada mais belo que uma experiência com Deus. Salmo 19. Eles nos incentivam a esperar por Deus. Salmo 42. Bem como recorrer a palavras e ações corretas para se obter a aprovação de Deus. Salmo 15, Salmo 24. Também mostram que a verdadeira felicidade está em se agradar da palavra de Deus. Salmo 1. E receber a sua perfeita e justa correção, se for o caso, Salmo 94.
Posso dizer que há um salmo para cada situação que nós vivenciamos. Até mesmo aquelas de revolta, há um salmo. Raiva, há um salmo. Alegria diante de Deus, há um salmo. Confiança, há um salmo. Mistério, há um salmo. Não há nenhum sentimento que eu possa sentir e você possa experimentar que um poeta da Bíblia já não experimentou e registrou com mais beleza do que nós faríamos. Esse é um livro para lermos e, como Jesus Cristo fez, também para memorizarmos. Vamos agora fazer a leitura de alguns capítulos destes livros poéticos e também de sabedoria. Eu vou estar aqui nessa coluna à minha esquerda, o Jorge estará aqui nessa coluna à minha direita, e ele vai entregar o microfone ali para algumas pessoas que queiram fazer a leitura dos blocos que vão ser apresentados aqui. Eu só gostaria que quem fosse ler, fique em pé e coloque o microfone bem próximo à boca para que a sua voz saia bem audível. Nós vamos começar a leitura com Jó, o livro de Jó, capítulo 1. Nosso irmão Itamar vai projetar ali. E eu gostaria que essa tela, todos nós lêssemos juntos. Toda a congregação pode fazer a leitura dessa primeira tela. Vamos todos? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Agora a irmã Vilma vai fazer essa. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo o vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus entre 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou.
Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que farei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó. Levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temá, Bildade, de Suar e Zofar de Naamate. Fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou, e o final da vida de Jó, mais do que o início, ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda, o de Quécia, e a terceira, o de Querem Abuque. Em parte, alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Vamos agora toda a congregação fazer a leitura do Salmo 42, todos juntos? Assim como o curso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Choro dia e noite e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos iam caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estão tão aflitos? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei.
Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge e assim como as águas da cachoeira descem os montes Hermon e Mizar e correm com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Pergunto a Deus, a minha rocha: por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga: o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam: o seu amor dura para sempre. E que todos os que o temem digam: o Senhor, o seu amor dura para sempre. Na minha aflição eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram por todos os lados, mas pelo poder do Senhor eu acabei com eles. Eles se juntaram como abelhas em volta de mim, porém foram queimados no fogo como galhos secos. Pelo poder do Senhor eu acabei com eles. Eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado, porém o Senhor me ajudou. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder, Ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim. Eu entrarei e louvarei ao Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que Ele obedecerem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comece a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Vamos todos juntos agora essa tela? Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. E por isso nós vamos agora nos colocar em pé e vamos dizer que descansamos somente no poder de Deus. É nele que nós confiamos, é nele que nós podemos descansar diante dos problemas, diante do que a vida nos apresenta.
que essa possa ser a nossa realidade, ó Deus, ao longo deste ano, que possamos efetivamente, em meio às nossas ansiedades, em meio às tribulações que o viver neste mundo nos traz, possamos descansar em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, para que isso não fique somente na teoria, somente nos nossos lábios, mas que possamos viver ao longo de todos esses dias, descansando no poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos, nesse instante, ter a oportunidade de, em reconhecendo a nossa dependência de Deus, devolver a Ele uma parte daquilo que Ele tem nos dado. Então esse é um momento muito especial na vida da igreja, na vida do crente, é o momento do dízimos e das ofertas, em que nós temos essa alegria no coração de poder contribuir com a expansão do reino de Deus. Então, se você veio nesta manhã preparado para esse instante, né, de fidelidade a Deus, nós vamos chamar aqui o pastor André, que é o pastor das crianças. Nós vamos ter aqui um momento em que as crianças vão sair também nesse instante, e enquanto nós vamos cantar ou ter uma música instrumental, você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente, né, trazendo o seu dízimo e a sua oferta. Se você não conhece, você deve procurar conhecer as obras e os projetos que são desenvolvidos na nossa igreja, através da fidelidade dos irmãos. Nós temos ali a nossa irmã Marta, que trabalha na área da justiça aqui na nossa igreja. Nós tínhamos que ter um culto somente para você falar, irmã Marta. Falar de tudo que é feito, de toda semana, de segunda a segunda. Se você vier aqui, você vai ver ali esse projeto sendo desenvolvido através de cestas básicas, através de ajuda às pessoas necessitadas. Isso tudo acontece, não por acaso, meus irmãos. A nossa igreja não é sustentada pelo governo. Aqui não entra nenhum centavo do governo. Tudo o que acontece, todos os projetos que são desenvolvidos aqui na nossa igreja, o reforço escolar, né, a ajuda, tudo isso é através da fidelidade de cada crente. É o seu dinheiro. É esse reconhecimento da nossa dependência de Deus que faz com que as obras sejam realizadas. Então, nós não fazemos obras para ser salvos por Deus, mas porque nós somos salvos, nós temos a alegria de participar da sua obra. Então, se você veio preparado, durante a música, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. Vamos orar? Senhor, é só pela Tua graça que nós estamos aqui. Pela Tua preciosa graça, como lemos nos Salmos, como meditamos nessa manhã, no livro de Jó, que o Senhor nos permite, juntos como uma família espiritual, te devolver aquilo que nós recebemos da Tua poderosa mão.
E é pela Tua graça, Senhor, que nós consagramos não apenas os nossos bens em Teu altar, mas também as nossas vidas, Senhor. E Te rogamos que o Senhor receba as nossas vidas como oferta, como sacrifício diante de Ti. Senhor, eis aqui estas crianças que a Tua igreja tem a oportunidade de abençoar. E nós Te rogamos que as Tuas bênçãos estejam sobre eles, sobre seus pais, seus responsáveis, sobre as famílias que eles representam. Te pedimos agora, Senhor, que possa instigar nos seus corações infantis, mas também nos nossos corações, o desejo por conhecer mais da Tua palavra, da Tua verdade. Recebe, Senhor, então, a nossa ação de graças, nossa gratidão nesse momento de fidelidade. Recebe nossas vidas como oferta e, como decorrência disso, o pouco que nós separamos hoje para que seja usado no Teu reino por intermédio desta igreja. Te rogamos então que esse culto possa prosseguir, que as crianças também prossigam em seu culto, em paz, guardados por Ti, e que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Os irmãos podem levar as salvas e nós vamos dar continuidade, às leituras dos livros poéticos e também sapienciais, agora com a leitura de Provérbios e Eclesiastes. Eu vou pedir para que o Carlos faça a leitura desse primeiro capítulo de Provérbios. Vai ser projetado aqui, Carlos, e aí você faz a leitura de todo o primeiro capítulo, por favor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os seus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do altos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse.
Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura e, em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborrecem o conhecimento e não proferiram ao temor de Deus, do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos agora ler todos juntos o capítulo 2 de Provérbios, Provérbios 3. Vamos todos juntos? Filho meu, não te esqueça dos teus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos, quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem te direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente.
Jamais pleiteie com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graças aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Pediu que o Hermes faça a leitura desse primeiro bloco aqui de Eclesiastes 3. Nessa vida, tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. A hora de nascer e hora de morrer. A hora de plantar e hora de colher. A hora de matar e hora de curar. A hora de destruir e hora de construir. A hora de chorar e hora de rir. A hora de lamentar e hora de se alegrar. A hora de fazer amor e hora de se abster. A hora de abraçar e hora de se afastar. A hora de ganhar e hora de contar as perdas. A hora de segurar e hora de largar. A hora de arrancar e hora de consertar. A hora de calar e hora de falar. A hora de amar e hora de odiar. A hora de iniciar a guerra e hora de fazer a paz. Mas no final, será que tudo isso faz alguma diferença? Pensei bem no que Deus nos deixou. É só trabalho pesado e inútil. Sei que Deus pôs tudo no seu devido lugar e no tempo certo. Mas nos deixou na escuridão, e a verdade é que não sabemos bem o que é Deus quer, nem agora, nem no futuro. Assim descobri que o melhor é ir, tocando a vida, divertir-se e aproveitar ao máximo. Em resumo, comer e beber do bom e do melhor e tirar o que puder do próprio trabalho. Esse é o presente de Deus. Também concluí que o que Deus fez, feito está. Não há o que pôr nem tirar. Deus fez. Ponto final. Então é melhor parar de questionar e adorar a Deus em santo temor. Tudo que passou, passou, e tudo que será, será. E Deus tornará a trazer de volta o passado. Voltei a pensar no mundo à minha volta, e olhe só o que vi. A política, só corrupção. A justiça, mais corrupção. Eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o injusto. Há hora para tudo. Não há como evitar. Então, refleti. Deus está nos testando, mostrando que não somos melhores que os animais. O homem e o animal têm o mesmo fim. O homem morre e o animal também. Todos nós respiramos o mesmo ar. Não há nenhuma vantagem em ser gente. Não faz sentido. Sinto um grande vazio. Todos nós acabaremos no mesmo lugar. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Ninguém pode ter certeza se o espírito humano sobe ao céu ou se o espírito do animal desce para a terra. Então concluí que o melhor é se divertir e tirar o que puder do próprio trabalho. Não tem outro jeito. Quem sabe o que acontecerá depois da morte? Honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá, antes que a visão falhe e o mundo escureça, antes que o inverno leve você a procurar a lareira. Na velhice, seu corpo já não ajudará muito. Os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam. Você já não poderá ir para onde quer. Tudo estará devagar, quase parando. O barulho em sua casa desaparecerá e você acordará com o canto dos pássaros. Passeios nas montanhas serão coisa do passado. Mesmo a simples caminhada o preocupará.
Seu cabelo branco será como a flor de macieira, adornando um corpo frágil como um cristal. Você estará a caminho do descanso eterno, e os seus amigos já começam a chorar. A vida agradável enquanto durar, logo acabará. A vida frágil como porcelana, preciosa e bela, terminará. Então o corpo voltará ao pó. O espírito retornará a Deus que primeiramente soprou. Nada faz sentido. Sinto um grande vazio. Aquele que está em busca concluiu que nada faz o mínimo sentido. Aquele que está em busca também possuía sabedoria e transmitiu conhecimento a outros. Ele pesou, examinou e organizou muitos provérbios. Ele fez o melhor que pôde para encontrar as palavras certas e escrever a verdade como ela é. As palavras dos sábios nos estimulam a viver bem. São como pregos bem martelados que mantêm a vida unida. São dadas por Deus, o único pastor. Mas, a respeito de qualquer outra coisa, meu amigo, vá com calma. Não há limite para se produzir livros e estudar demais deixa qualquer um esgotado. Para finalizar, a conclusão de tudo é a seguinte: tema a Deus e faça tudo que Ele mandar. É isso. No devido tempo, Deus deixará às claras tudo o que fazemos e fará o julgamento. E Ele conhece até mesmo as nossas intenções mais secretas, sejam elas boas ou más. Vamos fazer a leitura desse último bloco, né, todos juntos? Acho que essa finalização aí do sábio, né, é muito interessante para que a gente possa reter em nossas mentes. Vamos todos juntos? Para finalizar, a conclusão de tudo é a seguinte: tema a Deus e faça tudo o que Ele mandar. É isso. No devido tempo, Deus deixará às claras tudo o que fazemos e fará o julgamento. E Ele conhece até mesmo as nossas intenções mais secretas, sejam elas boas ou más. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira, segunda ou terceira vez. Nós gostaríamos de lhe presentear com um bom dia. Então, se você está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, se coloque em pé para que nós possamos conhecê-los. E você vai receber um abraço da nossa igreja. Temos aqui um casal, o Jorge vai abraçá-lo, temos ali mais um senhor. Então, não se sentem enquanto não receberem um brinde, né, da nossa igreja, e um abraço bem forte. Seja muito bem-vindo do nosso meio. Vamos cantar agora uma música que foi especialmente composta sobre a leitura da Bíblia como estímulo a todos nós. Na abertura desse culto já foi tocada, é a música Tua Palavra, cuja melodia é do nosso pianista Adriano Souza. Ele vai nos orientar em como aprender e colocar essa música no nosso repertório. Para que ela nos
corações. Sabemos que ela não volta vazia, que ela nos encha da plena alegria. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia. Tua palavra aos nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode, para que ela nos molde, para que ela nos molde e sempre dirija as nossas ações. Sabemos que ela não volta vazia, que ela nos encha da plena alegria. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia, com a tua palavra aos nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode. No primeiro culto, eu trouxe aos irmãos uma reflexão a partir de Levítico 19, 9 a 18, em que lemos no verso 18 o seguinte: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. E Jesus tomou esse versículo e o colocou como o texto áureo da fé que ele nos ensinou a ter. Eu disse então que o amor nasce no nosso coração, mas acontece na prática. No segundo culto, eu trouxe aos irmãos uma reflexão sobre o triste fim do grande rei Salomão, o homem mais sábio, mais rico e mais poderoso do seu tempo, que pediu a Deus que lhe desse sabedoria, e Deus lhe deu. Mas Deus disse a ele que ele permanecesse fiel, e orientou em todos os passos. Mas o autor de 1 Reis 9, 4 a 7 diz que à medida em que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Eu disse que oro a Deus para que o meu coração continue fiel. E sugeri que você também peça a Deus para que o seu coração também continue fiel. Porque o que importa é como vivemos. E importará como nós viveremos. Se hoje estamos sendo fiéis, não temos nenhuma garantia que o seremos amanhã. Por isso, somos chamados a vigiar, para mantermos fiel o nosso coração. Nesta hora agora, então, eu quero lhes trazer o Salmo 143. Você pode abrir a sua Bíblia, eu vou ler esses versos e fazer algumas perguntas a partir, então, desse texto. Na introdução foi dito aqui, eu li o texto que a irmã Ana Cristina escreveu, que o Salmo, entre outras características, falam daquilo que naquele momento a pessoa sente. E esses momentos dos poetas bíblicos certamente nos encontram nos nossos momentos. Quantas vezes
Alguma pessoa em situação de desespero, de perdição, de desorientação, abre um salmo e exclama: esse salmo parece que foi eu quem o escreveu, porque traduz exatamente o que eu estou sentindo. Deus inspirou os salmistas assim e nos coloca às vezes também nessas situações. Ouçamos então o Salmo 143. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica. Responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me, esmaga-me ao chão, ele me faz morar nas trevas como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico, eu me recordo dos tempos antigos. Medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Senhor, apressa-te em responder-me. O meu espírito se abate, não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem à cova. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostre-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Preserva a minha vida, Senhor, por causa do teu nome, por causa da tua justiça. Tira-me dessa angústia. E no teu amor leal, aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Eu quero então, como eu disse, fazer algumas perguntas. Diante da confissão do salmista, tu és o meu Deus. A pergunta é: quem é o nosso Deus? Não é uma pergunta meramente retórica, poética, artística. É uma pergunta real. O nosso tesouro estará onde o nosso Deus estiver. O sentido de nossa vida estará onde o nosso Deus estiver. E a pergunta, portanto, é: o dinheiro é o nosso Deus? É a razão última de nossa vida? O poder é o nosso Senhor? É o sentido de nossas lutas todas? O sexo é o nosso Deus? É o motivo de nossas buscas? Quem é o seu Deus? O salmista clama: o Senhor Deus, tu és o meu Deus. Diante da prática do poeta em orar intensamente, a ti levanto as mãos, um gesto que indica essa intensidade. Nós temos que nos avaliar se também buscamos a Deus com intensidade ou apenas ritualisticamente, como cumprindo formalidades. Vou ao culto, canto ou faço as coisas de lá, mas sem que isso explicite uma busca intensa, como fazia o salmista. Como é que você busca a Deus? Com intensidade? Terceira pergunta. Diante da revelação do salmista que diz: eu tenho sede de Deus, nós temos que nos examinar e ver de que é que nós temos sede. E se concluímos que temos sede de Deus, mas sede de outras coisas, ou temos sede de outras coisas, mas não temos sede de Deus, nós temos que reavaliar a nossa vida. Porque nós sabemos que de Deus provém fonte de águas vivas, mas das coisas são fontes de águas salobras, de águas podres, de águas intoxicadas, de águas que não trazem vida. De quem
nós temos sede. Diante da informação do salmista, em Ti, Senhor, eu tenho posto a minha confiança, nós temos que olhar para os lados, para o alto, como faz o salmista do Salmo 121, e nos perguntar em quem nós temos confiado, ou em que nós temos confiado. Eu ainda me espanto quando passo pelas casas lotéricas, sobretudo às vésperas das apostas serem sorteadas, e pessoas ali, é o único lugar em que não reclamam da fila. Em quem nós temos posto a confiança? Diante da certeza do salmista, em Ti eu encontro proteção, Senhor. Nós temos que examinar quais são as fontes de nossas seguranças, para ver se estamos realmente seguros e assegurados em Deus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Cantamos. Mas será que de fato a minha segurança está em Deus? Ou no meu plano de saúde? Necessário. No meu salário? Necessário. Na minha esposa? Necessária. No meu filho? Necessário. Nos meus projetos? Necessários. Nos meus sonhos? Necessários. Mas que são insuficientes e incapazes de nos dar verdadeira, completa, definitiva segurança, pelo que o poeta cantava: Senhor, em Ti eu encontro proteção. Diante da humildade do salmista que dizia: Senhor, eu sou Teu servo, nós temos que pedir a Deus que nos ajude a abrir mão de nossa vaidade, de nossa soberania, de nosso poder. Eu sei, eu posso. Porque, na verdade, nós só encontramos a felicidade quando entendemos que realmente nós somos servos de Deus. E a palavra é muito forte, rejeitada no mundo contemporâneo. Nós temos que ser poderosos. Usam até versículos bíblicos. Temos que ser cabeça e não cauda. Mas o canto do poeta é: eu sou teu servo. É nisso que eu me alegro, é nisso que eu me comprazo. Razão pela qual os apóstolos bíblicos começam as suas cartas dizendo: Pedro, ou Tiago, ou Paulo, ou João, servo. Servo a quem está a serviço de alguém. Servo é quem está abaixo de alguém a quem reconhece como Senhor. Servo é aquele que sabe que é propriedade do seu Senhor, e nós somos propriedade de Deus, que nunca abusa de nós. E o poeta então nos leva a pensar o seguinte: se eu ou você temos vivido um tempo de terra seca, exausta, sem água, nós sabemos que precisamos encontrar um oásis. Deus está nesse oásis, esperando por mim e por você. O Salmo 23, no seu verso 5, tem aquela expressão bonita em que afirma que ainda será preparado um banquete para mim na presença dos meus inimigos, e o meu cabelo será ungido com óleo antes da refeição.
Muito possivelmente, naquele contexto, o rei Davi estava imaginando as suas muitas fugas. Mesmo depois de rei Davi fugiu. Salomão, por exemplo. Em suas fugas habitou em cavernas. Em suas fugas morou nos desertos. Em suas fugas se escondeu nas montanhas. Em suas fugas se aninhou nos vales. Então, ele imagina um dia, ele chegando num lugar, numa fortaleza segura, em que a sua fuga desapareceria, ele seria recebido e colocado em segurança. É disso que também nesse salmo o poeta está dizendo. E quando chega ali, ele sabe que aquela fortaleza tem um Senhor. Ele fechou a porta, ninguém entra. Porque é uma fortaleza absolutamente segura dos ataques de qualquer tipo de inimigo. Neste oásis, nesta fortaleza, e o salmista diz: tu és meu refúgio, tu és a minha fortaleza, algumas vezes. Deus nos aguarda para nos dar a segurança de que nós precisamos. E alguns de nós precisamos de um reavivamento emocional, em que nossas emoções, estando num vale de ossos secos, que será o tema da minha mensagem no culto das 14 horas, precisem encontrar de novo a vida. O encontro da vida demanda de cada um de nós as respostas a essas perguntas diante das afirmativas do salmista. E as nossas vidas também precisam de um reavivamento espiritual, que começa quando nós renunciamos a tudo aquilo que nos afasta de Deus, que a gente sabe. Eu poderia nomear algumas coisas, mas eu sei, você sabe. Queremos um avivamento espiritual, e ele começa com a renúncia daquilo que nos afasta da manifestação do poder e do amor de Deus nas nossas vidas. Este salmo, releio só o verso 6. Estendo as minhas mãos para ti. Como a terra árida, tenho sede de ti. Que a expressão desse salmista, se for aplicável à sua vida, possa alimentar a sua vida em busca desse reavivamento, seja ele emocional, seja ele espiritual. E que ele dê a você a capacidade de abrir mão daquilo que lhe parece tão importante, mas que na verdade lhe afasta do mais importante, que é Deus como Senhor da sua vida. O Salmo 119, que vamos ler agora, nos ajuda nesta busca, nesta caminhada. Vamos ler então apenas algumas partes, como já devidamente selecionada, e nós faremos essa leitura. Então, como nos encontramos sentados, depois no meio dela eu indicarei para ficarmos em pé. Leremos então todos juntos neste momento. Juntos? Lembra da promessa que fizeste a mim, este teu servo, a promessa que tem sido a minha esperança. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Os orgulhosos estão sempre zombando de mim,
mas eu não tenho me afastado da tua lei. Eu lembro dos teus julgamentos do passado e eles me confortam, ó Senhor. Fico muito revoltado quando vejo os maus quebrando a tua lei. Na minha vida e na terra faço canções sobre os teus mandamentos. De noite eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. O meu dever nesta vida é este: obedecer aos teus mandamentos. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armaram a armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. O Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Ó Senhor Deus, tu cumpriste a tua promessa e tem sido bom para mim este teu servo. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Ó Deus, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus mandamentos. Os orgulhosos dizem mentiras contra mim, mas eu de todo o coração obedeço aos teus mandamentos. Estes homens não querem aprender a tua lei, porém eu tenho prazer nela. Bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. A tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Vamos cantar agora. Essa oração que fizemos foi realmente muito especial ao nosso coração. Enquanto nós cantamos Não a nós, Senhor, não a nós, que vem do Salmo 115, eu quero orar por aquele, por aquela que, participando desse culto ou de cultos anteriores, tomou alguma decisão. Talvez decidiu se batizar, talvez decidiu ser um leitor apaixonado da Bíblia, talvez decidiu afastar-se de um caminho que entendeu que estava errado, quem sabe decidiu buscar de fato na sua vida um reavivamento, não sei. Eu lhe convido a se colocar em pé, enquanto nós cantamos, assentados, você ficando em pé. Está indicando que tomou uma decisão na sua vida. Tornar-se membro de nossa igreja, se for o caso, por batismo, como eu disse, ou transferência ou aclamação. Sendo esse o seu desejo, você fica em pé. E enquanto nós cantamos, não a nós, Senhor, não a nós, depois vou então orar por você. Se alguém não tem o guia de leitura da Bíblia, por obséquio, ao final do culto possa pegar uma cópia gratuita para você nos acompanhar nessa jornada que começa amanhã. Se você puder ficar, tiver fôlego para tanto, tem almoço na igreja, você pode continuar conosco nos cultos, ou o próximo, ou alguns dos próximos. O próximo será às 2h, depois às 4h, às 6h e às 8h. Vamos cantar então, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, nós queremos dar glória. Se tomou alguma decisão, fique em pé, eu vou então orar por você.
se a sua decisão foi tornar-se membro da igreja por batismo, reconciliação ou aclamação, eu lhe convido, como Rafael, que eu sei que a sua decisão é vir aqui. Vamos então orar por você, e se há alguém outro nessa condição, quer se batizar, não é? Está com quantos anos? 9, não é? Quer se transferir para a nossa igreja, como é o caso aqui do casal, Cláudia e sua esposa. De igual modo, a transferência? Então está bem. Então está bem. Vamos então orar ao nosso Deus. Pai nosso, que bom podermos deixar que a Tua palavra mesma fale aos nossos corações. Sabemos que ela falou aqui a muitas pessoas, de maneira que sequer eu, que aqui estou, posso imaginar, mas o Senhor sabe. Um versículo, um comentário, uma música. O Senhor é tão bondoso que usa diferentes recursos para tocar os nossos corações, por isso nós te agradecemos. Damos-te graças, Senhor, pelas vidas que estão aqui à frente, que tomam a decisão de se tornarem membros aqui de nossa igreja, por batismo ou transferência. Que o Senhor abençoe a cada um e torne isso uma realidade muito próxima. Dá-nos, Senhor, para esse dia ainda a mesma vontade de te buscar, como a terra seca busca a água, porque precisa da água, e Tu és a fonte de água viva. Damos-te graças a Deus, em nome de Jesus. Todos podem, então, se assentar. Muito obrigado a todos pela participação.